Muito boa noite, doutores. Começando mais uma aula aqui na Mentoria DVBot Pro. Hoje, dia 4/9 de 2025, mais conhecido como setembro, dando início aqui a mais um encontro aqui que a gente faz toda semana na mentoria. E hoje uma aula, um encontro muito especial, que ele vai marcar aí algumas pequenas mudanças, tanto no acesso à mentoria, como também na questão dos doutores que vão participar. Com certeza, essa nova metodologia vai ficar muito mais dinâmica e tenho certeza que todos vão gostar. De todos os doutores que estão presentes aqui, a grande imensa maioria passaram por um processo de viram um vídeo meu no YouTube, gostaram das aulas e tal, enfim, me chamaram no WhatsApp, compraram acesso à mentoria, participaram de uma mentoria introdutória ou uma mentoria de implementação e depois ficava a questão do suporte, as lives de quinta e a área de membros. O que eu venho percebendo durante esse tempo? Que essa mentoria de implementação, ela acaba muitas vezes mais atrapalhando, tanto o meu lado, que eu crio um gargalo, onde eu não posso vender muito, porque o meu tempo é limitado, né? Então eu teria que ficar agendando várias mentorias, e para os advogados também se adaptarem no horário e tal. E como a maioria dos advogados, a grande maioria, é um usuário muito iniciante, ou ele nunca utilizou, na verdade o que eu faço são coisas muito simples, os doutores que estão aqui estão presentes, e os que participaram que vão ver depois. Eu vou ali, mexo na LGPD, eu vou ali, explico um pouco, mas fica um mar de dúvidas. Então, na verdade, é uma coisa que eu faço de bom grado, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é dar a aula, mas acaba eu vejo que não tem uma conexão muito grande e não é muito o impacto decisivo para que o advogado tenha o melhor desempenho aí do uso, né? Então, uma aula que a gente demora aí para fazer 1h30, aí eu faço com o doutor João, depois com o doutor Celso, depois com o doutor Marcos, ela pode muito bem ser gravada e ela pode ser criada uma metodologia de implementação, onde o advogado, entrando na mentoria, ele já consiga, no mesmo momento, pode ser sábado, domingo, segunda, feriado, já aplicar aquilo ali. Então, eu vou transformar isso numa aulinha, que é basicamente a nossa metodologia, que eu vou entregar agora. Então, para os doutores que estão vendo no YouTube, eu gosto sempre de deixar as coisas muito claras. Agora os doutores vão ter, e para os doutores que estão aqui dentro também, eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, que os doutores vão ter acesso ao o melhor material gravado de ChatGPT para advogado que tem hoje no Brasil. Os doutores que estão aqui há mais tempo podem testemunhar, agora, logo após o que eu estou dizendo aqui. Então, como é que vai funcionar? Eu quero trazer a mesma ideia. Então, é uma implementação, mais as mentorias semanais, mais o grupo, tudo tranquilo. Mas o advogado agora acessou. Ele me chamou lá, acertamos o valor. Beleza, Rodrigo, quero começar agora. Ele recebe a senha, ele vai vir para cá. Aqui, os doutores vão encontrar isso aqui. Ó. E alguns doutores aqui já estão carecas de saber, mas eu sempre gosto de reforçar aqui. A metodologia que a gente desenvolveu, que principalmente eu desenvolvi, que eu aplico, que eu implanto, ela é basicamente o que eu batizei de ABCD do ChatGPT, que é a questão da gente ter assistentes personalizados com o viés que a gente quiser. Que a gente tenha uma boa base de conhecimento para que a gente possa ter a organização dos nossos documentos e entender como o ChatGPT consegue ler de uma forma eficiente quais os arquivos, o tamanho e tal. O C, aquele joguinho que a gente faz da ideia de arquivar certinho ali, nomear o meu chat e tal. Depois eu vou até demonstrar isso daqui. E os diálogos eficientes. Então, os doutores vão ter aulas detalhadas de cada ponto desse. E, anteriormente a essa aula, apenas uma aula que eu vou chamar ela de implementação, que é a criação da conta, as configurações mais simples, que inclusive está até no meu YouTube, a assinatura do ChatGPT com aquele descontinho maroto, e como que os doutores conseguem utilizar a mesma conta em mais advogados, sem ter bloqueio e tendo a mesma produtividade. Então, é dar para o advogado o acesso à ferramenta, mesmo que ele nunca tenha, ele só precisa ter um Gmail, e ele vai assistir 10 minutinhos ali, que era aquela aula que eu dava de 1 hora. É isso que eu quero deixar bem claro nesse vídeo no YouTube, para os doutores assistirem depois. Isso vai ficar muito mais dinâmico. E aí nós vamos destrinchando o que é um assistente. Nessa primeira aula aqui, a gente vai entender sobre todo o processo, do viés e tal,
e quem entrar, né, vai receber os nossos assistentes prontos. Showzaço de bola, Rodrigo, já pega o assistente e já vai trabalhar no mesmo minuto. No B, toda a ideia à base de conhecimento, eu vou explicar um pouco mais aqui, só para deixar bem claro. E o C e o D. E depois, por óbvio, um aulão, eu vou ver isso aí, ou aulas pequenas, para os doutores dominarem o máquina de prompt jurídico e criarem os seus próprios prompts, enfim. Eu acredito que isso aqui, eu já tenho algum conteúdo gravado, ele não demora, sei lá, as mesmas 1h30 que eu passaria com o advogado, mas com certeza, né? Não demora. Em 2 horas, uma pessoa que saiba ler e escrever, ela consegue aplicar isso aqui. Ela precisa saber ler e escrever. E os doutores que estão aqui podem testemunhar isso aqui depois, que já fazem parte da mentoria. Entender lá, criar conta, colocar aqui e tal. O porquê. E aí eu quero trazer essa presença aqui para os doutores. Isso que a gente faz aqui, e o que eu vendo, e que os doutores que estão vendo no YouTube, ou se esse vídeo chegar até alguém que está vendo depois, as pessoas costumam enfeitar o pavão para poder vender uma coisa que é muito simples, por valores astronômicos. Eu já vi coisas muito mais fracas que essa aqui, sendo vendida por R$5.000. 4 dias de evento. O cara ficar falando groselha. 4 dias no ouvido do advogado. Os doutores sabem que eu sou bem sincero naquilo que eu faço. Então eu vou reduzir isso para 1h30. E aí, o que eu quero trazer, todos os doutores aqui, todos, né? Até os antigos aqui. O que faz da gente um bom usuário do ChatGPT é o uso diário. É entender que essas ferramentas não vão salvar o escritório, não vai haver nunca, jamais, em nenhum momento, uma IA que substitua o ser humano. Isso é papo de vender curso, isso é papo de vender ferramenta. Porém, elas são muito úteis. E é aí que eu entro depois. O advogado vai pegar, vai chegar até aqui e vai colocar, e por óbvio, e os doutores também, que estão mais antigos, as dúvidas virão. E é para isso que serve o chat, o WhatsApp, é para isso que serve o nosso grupo. Eu quero que todo mundo fique na mesma página. Então, o ABCD, é que eu já vou demonstrar aqui rapidinho, show de bola, máquina de prompts. Na aula de implementação, garantimos a LGPD, já está filé, já traduz para português, já está com o ChatGPT rodando tranquilamente. Só que depois, a gente tem agora esse desafio aqui que eu quero desmembrar para os doutores. E aí os doutores estão começando e não precisa ter afobação que os doutores vão entender. Com a ideia do GPT-5, isso no método eu falo muito, né? Que esse aqui, eu sempre chamo ele de chat principal, e os nossos assistentes seriam o nosso chat personalizado, certo? O chat principal hoje, dá para fazer, mas não é uma coisa ou outra coisa, dá para fazer milhões de coisas, sabendo utilizar os modelos e as ferramentas. Portanto, dentro do módulo também de ChatGPT, terão as aulas, por óbvio, de tudo esses botão aqui, para que serve, para que não serve, para que dá, se faz sentido utilizar na advocacia, como que eu conecto o meu Google Drive, por que serve a lousa, como é que usa a lousa, como é que usa o estudar, mas em aulas mais curtinhas. Pode falar, doutor, soltei lá a aula do estudar. O advogado vê se faz sentido, né, para ele e tal. Os projetos, eu não estava vendo finalidade para ele, eu vou dar todos os detalhes aqui, que a gente tem tempo hoje, porque o assunto é bem livre. Eu não estava vendo finalidade para isso aqui, mas aguardem que os doutores vão ter uma aula de projeto que vai surpreender aí muita gente nesse sentido aqui dos projetos. E aí o que acontece? A gente também consegue avançar, que eu quero trazer também o mês que vem, um curso de de notebook LM. Lá no nosso grupo, né, sempre tem esse bate-papo tudo, e eu sei que os doutores querem também algo para o WhatsApp. Só que algo para o WhatsApp, a gente sempre esbarra em 2 coisas. O custo, que tem umas ferramentas muito caras aí no mercado para fazer essa atividade simples, e também eu testo a ferramenta para poder ver, por exemplo, se eu não soubesse nada disso aqui, se eu fosse uma pessoa leiga, como que eu faria? Então tem umas que é muito focada no programador, entende? Elas vendem a ferramenta para eu vender para outras pessoas. Então é uma parada um pouquinho complicada. Eu quero uma que seja para o usuário final. Então, os doutores coloquem a informação ali do seu escritório, como os doutores querem que a IA atenda, o tom de voz que ela tenha,
o que ela faça, conecte um número do WhatsApp e está rodando. E é difícil encontrar uma que eu veja, que eu boto fé. Não sei se estou sendo claro. Mas eu estou em contato com algumas empresas aí e depois eu passo mais um spoiler disso. Com isso, né? Com isso, a gente chega no quê? Os doutores terem um domínio do chat principal, vamos colocar assim, né? E implantando a metodologia, porque eu sempre gosto de aprofundar, né? São coisas diferentes dentro do mesmo contexto, né? O chat GPT sempre eu divido ele em duas partes. A parte que eu consigo personalizar de uma maneira mais com a minha cara, enfim, com o meu nicho, que é o que mais funciona. E aqui eu posso fazer os trabalhos, como já temos aqui nas mentorias, por exemplo, várias, né? Vou falar sobre as mentorias também semanais daqui a pouco, mas nós temos aqui a criação do agente, né? A gente utilizando o agente, utilizando, enfim. E aí também, para mim, fica muito mais fácil manter essas aulinhas atualizadas, que serão aulas de 10 minutos, 15 minutos, eu consigo explicar o conceito da ferramenta. Por quê? Porque as nossas mentorias, elas estão meio que virando aulas. E aí, o que acontece na prática? Aqui por trás, eu consigo ver quem não, né? Mas qual a porcentagem de alunos que estão vendo as aulas. Então, o que acontece? Quando eu trago o tema aqui, aí eu trago o tema aqui, mentorias, beleza? Isso aqui tudo, para os doutores também que são antigos entender, é tudo circundando, quer dizer, eu explico de maneira diferente, né? Abordo de ângulos diferentes, mas é mais ou menos a mesma ideia sempre, né? Fica até um pouco mais repetitivo. Fica até muito repetitivo. Porque eu vou falar sempre do mesmo tema, mas que eu estou abordando de uma maneira diferente, a gente bate papo, e isso aqui não fica muito didático, né? Assim, não é como se fosse uma aulinha. Tranquilo, seria, no mundo perfeito, ideal, que o advogado que não pode comparecer à mentoria de quinta, tranquilo, ele viesse aqui e assistisse a aula. Só que ele não assiste. Aí ele vai lá e me chama para me perguntar algo que está na mentoria. Só que se eu peço para ele assistir a mentoria, eu também entendo que é de 1h40. Aí como é que ele vai achar lá no meio o que ele quer? Fica confuso também esse suporte. Já vamos entrar aqui no finalzinho aqui, na parte da mentoria, para os doutores entenderem como é que vai ser, e vai ficar bem legal essa dinâmica que eu pensei, e vai ficar muito melhor para mim também, os doutores vão ver que vai ficar bem legal. Voltando aqui para o ChatGPT, porque é muito importante, e eu vejo que existe realmente essa dificuldade, e eu quero trazer bastante clareza a partir de agora na questão da diferença desse chat aqui, bendito, né? Que aqui também a gente poderia trabalhar e criar milhões de prompts e ficar conversando com ele aqui. Mas eu prefiro, pela lógica, né, por um pensamento lógico, que nós utilizemos o máquina de prompts jurídicos e deixemos o trabalho duro para os assistentes. O que é um trabalho duro, Rodrigo? Cuidar dos problemas jurídicos dos nossos clientes. Esse cara aqui, ele vai cuidar do início ao fim de um processo. E os autores conseguem personalizar do jeito que quiser ou utilizar os prontos que estão aqui. E esse chat aqui, é isso que eu quero trazer muito nas aulas, que ele seja um agregador para os assistentes. Pô, Rodrigo, então eu quero buscar uma jurisprudência. Pô, vou fazer uma pesquisa aprofundada aqui no agente, ele me entrega a jurisprudência que eu quero, e eu alimento a jurisprudência na peça que eu estou fazendo no meu assistente. Pô, Rodrigo, investigar é legal? Pô, é legal pra caramba. Eu não vou ficar aprofundando aqui na ferramenta. Mas eu vou fazer uma investigação na internet ou num documento que eu tenho e vou pedir para ele fazer um resumão, e desse resumão eu vou pedir para ele me criar uma tese jurídica, sei lá como os doutores chamam, e dessa tese jurídica eu vou copiar esse textinho aqui do ladinho e vou jogar no meu assistente. Para quê? Para que aquela conversa no assistente fique cada vez mais rica e longa e para que os doutores tenham esse chat aqui, fecha, esse chat aqui como um agregador disso. E aí nós podemos usar os conectores, enfim, tudo aquilo, buscar na internet. Perdão, mas que ele seja um agregador. E está ficando cada vez melhor. Eu estou fazendo os testes aqui com o nosso querido Fink aqui, com o nosso querido Alto, enfim. E os modelos também vai ter aula de modelo. Com isso, os doutores vai acontecer duas coisas. Eu vou conseguir manter os doutores muito mais, assim, a gente vai criar um avanço, né? Porque sempre eu estou trazendo um ponto novo.
Eu não fico muito perdido do que eu vou trazer também, porque daí eu consigo fazer um cronograma de tudo que eu quero apresentar. E a gente pode avançar para outras ferramentas. Então, o que eu quero aqui passar para os doutores e para ficar registrado aqui de novo. Advogados que os doutores indicaram, eu agradeço demais os doutores que me indicam todos os dias, inclusive eu estou com 4 indicações aqui. Enfim, quem chegou depois, chegou depois. A partir de agora, comprei. Pam, cai aqui dentro, acesso imediato pelo e-mail, ao grupo, tudo. Já vai ter as aulas lá, cair para dentro. Vem aqui. Estudou? O advogado vai começar a ter dúvidas. As nossas mentorias de quinta, eu quero trazer mais numa ideia de, pelo menos, eu vou fazer esse teste, mas aí não tem muito problema, a gente vai se acertando, mas ao invés de eu ter toda vez o mesmo tema, toda vez o mesmo tema, não o mesmo tema, perdão, toda vez uma aulona, a gente debata algum conteúdo que foi trazido no nosso grupo na semana. Por exemplo, eu solto as aulas, logicamente que os doutores vão ter entregue na segunda-feira, vamos para as datas, né? Segunda-feira, eu estou terminando de editar algumas e vou finalizar nesse final de semana. Os doutores terão esse curso completo de ChatGPT até o máquina de prompt jurídico terminado aqui. Assinatura do GPT Plus, tudo. Isso aí é um conteúdo que os doutores até meio já têm, mas para mim eu considero uma implementação muito boa. E depois eu vou trazendo, porque para mim fica mais fácil. Então eu consigo gravar, por exemplo, uma aula, 2 aulas na semana sobre o investigar, sobre o agente, sobre o assistente, e por aí vai. E a gente vai debatendo esse tema como se fosse um tira-dúvidas de um vídeo que os doutores já viram, pelo menos parte dessa aula, e depois eu dou para os doutores como se fosse uma tutoria. Deu para entender? Para a gente bater um papo, para poder trocar uma ideia sobre, enfim, ferramentas novas, ou os doutores querem fazer alguma sugestão de eu trazer uma aula. Aí chega quinta-feira, no sábado eu gravo a aula, na segunda eu entrego a aula nova, os doutores acessam a aula nova e a gente debate ela na próxima quinta. E óbvio, por óbvio, veio aí o ChatGPT 5 da vida, veio uma atualização muito forte, eu posso tanto criar uma aula e colocar aqui, para a gente poder debater também, ou eu trago também para uma live específica, enfim, ou no caso, o lançamento de um curso novo, que é o Notebook LM, aí eu posso dar uma aula, como eu vou explicar, introdutória, e depois o resto das aulas estão tudo lá, mas que eu seja mais tutor dos doutores e não queira ensinar para os doutores aqui na mentoria. Não sei se estou sendo claro, porque as aulas acabam atingindo muito poucas pessoas. Tem os doutores aqui que são fiéis, que estão aqui todo dia, mas se os doutores verem, a nossa aula fica sempre entre 12, 15, às vezes bate um pico de 20 advogados online, isso é muito importante para mim e eu agradeço, mas os doutores que ficam com acesso, os doutores entendem, entendi o que o Rodrigo disse, só que aí eu falo assim, a mentoria está lá na área de membros, aí ou o advogado dele não assiste, ou ele pega meio que o bonde andando. Então, essa implementação que será feita aqui a partir de segunda-feira vai ser muito legal, e depois, as lives aqui, eu acredito também que vai ser legal, por quê? Porque o advogado, por exemplo, ele não participou ao vivo, mas ele sabe que é uma tutoria da mentoria da aula agentes. Então, vai ter a aula do agente lá, eu posso até dar uma pequenininha aula rapidinha aqui, mas os doutores têm aquele material de apoio, e depois ele vai lá e ele vai assistir a aula que ele quer, entende? O agente que o Rodrigo falou. Aí lá a aula vai estar curta, a aula vai estar mais didática, porque eu vou gravar sozinho. Gravar assim é mais difícil ser didático, porque eu fico preocupado com o tempo, fico preocupado se os doutores estão ouvindo, mas assim vai ficar bem melhor, os doutores podem ficar tranquilos. Como dito anteriormente, vamos lá, eu acho que é isso, doutores. Então, a partir de segunda, começa essa nova fase aqui, inclusive eu fico pagando essa ferramenta aqui, a gente acaba utilizando muito pouco, e na área de ferramentas também, aí eu não prometo essa semana, mas na outra semana, também, porque para mim fica mais fácil, criar um tutorialzinho rápido das ferramentas que a gente já usa, né? Que é a Phantom, o Zapier, agora o Notebook LM acaba ficando lá, né? Que é a transcrição de audiência acaba ficando na aula de Notebook LM, mas eu quero trazer também algumas coisas legais que eu estou vendo aí no Google Studio IA, mas eu acho que vai ficar aqui, e de vez em quando solto uma aula nova aqui de bônus para os doutores. Deu para os doutores entender? O que os doutores acharam
dessa nova modalidade, porque senão eu acabo ficando mais repetitivo, ou fica também uma coisa, eu sinto que os advogados, quando entram, eles ficam muito confusos, né? Porque realmente o primeiro impacto é. Mas aí, Rodrigo, mas você não dá a implementação? Eu dou, mas essa implementação, ela é rápida demais, né? Ela é muito, muito, muito... em uma hora você não consegue aprender a usar um IA, né? Dá pra gente bater um papo e tudo, mas não tem como ninguém aprender um conteúdo em uma hora, né? Rodrigo, eu concordo com você. O aprendiz, assim como nós também que estamos aprendendo, tem que pegar a base primeiro para depois enganjar no que a gente já está fazendo, né? Sim, e a implementação, e ela vai me favorecer também em eu poder trazer, aí os doutores também podem acompanhar, por óbvio que é gratuito, até com conteúdo complementar, algumas aulinhas a mais no meu canal do YouTube, que vai gerar mais view e que vai gerar mais pessoas. Deu para entender? Porque se eu tenho 4, 5 mentorias dessas por semana, que de vez em quando tem, de vez em quando não tem, é normal, né? É venda, é igual o escritório. Às vezes tem cliente, às vezes não tem. Mas quando tem mais os afazeres de casa, mais tudo isso, eu fico muito assoberbado, aí eu fico, nossa, eu preciso colocar o curso lá. Nossa, e que coisa interessante aqui, eu vou levar lá para a comunidade. Nossa, aqui, mas aí não, aí eu pego algum tema que eu sei que os doutores querem saber e trago na mentoria. Mas a mentoria de 1h40 que a gente faz, esse tipo de coisa, eu abordando um pedaço, o que o doutor Celso falou é isso mesmo, a base de tudo. Por quê? Porque eu vou falar aqui, por exemplo, sei lá, criação de assistente. Ele é um pedaço de um todo. Então, esse pedaço de um todo, teoricamente, esse conteúdo prévio, a pessoa já deveria saber, né? Para ela, na hora que bater esse olho na mentoria, uma mentoria de assistente, eu sei mais ou menos o que é, vou pegar aqui uns insights aqui com o Rodrigo e já vou aplicar aqui. Mas quando ela vem de um local de fora, que ela vem de fora, e e eu tento sim, né? Os doutores já participaram da implementação, sabe? Eu tento me dedicar ao máximo para que a pessoa entenda. A pessoa saiu dali e já esqueceu o que eu falei. Ou não é assim? Então, toda essa implementação vai estar documentada certinho, ó. Cria a conta assim, o Gmail assim, guarda a senha assim. Se ele travar, faz isso aqui, não sei o quê. E aí vai de cada um, obviamente, né, que comprou o acesso, dedicar ali o tempo, mas também ele dedica o tempo meio que também em pedaços, se ele quiser. Ele não precisa parar 1 hora, né? Ele pode assistir 2 aulas hoje, 3 da manhã, do jeito que ele preferir. Ah, deu a dúvida aqui. Chama a gente lá, que eu vi que os doutores estão contribuindo bastante no grupo, chama a gente lá no grupo, que os doutores respondem, ou eu respondo, ou esteja aqui quinta-feira para me perguntar ao vivo. Aí na tutoria, Rodrigo, eu vi a aula 8, eu não entendi. Ah, beleza, aula 8, vamos puxar aqui. Ó, é isso aqui, a gente vai arredondando isso. Quando eu posto ela na área de membros, e aí vai acabar essas mentorias também, já que eu vou poder colocar, perdão, conteúdo exclusivo no YouTube, não será mais disponibilizado nada do que está aqui dentro no YouTube. Porque meio que eu uso isso daqui para alimentar o meu canal. Que também quero trazer vídeos mais curtos para poder as pessoas assistir mais, para poder ter mais view. Então vai melhorar para tudo. Deu para entender? Então vou ter vídeos exclusivos no YouTube. É o mesmo tema, mas abordado de uma maneira para o YouTube. Aqui vai ter tudo secreto, sem ninguém ver. Se quiser, tem que comprar o acesso. E eu consigo me dedicar mais ao suporte e a trazer aulas novas. Eu adaptei aqui, arrumei até um fone, para não dizer que eu estou com papo, para poder gravar aqui de dia, porque daí eu vou subir vários tutoriaizinhos lá, pequenos, e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E consigo até responder os doutores com aulas, né? Ó, tá na aula tal, ó, né? Tá na aula tal. Então acredito que isso vai ficar muito mais dinâmico e vai ajudar muito. Agora... Você está postando ainda vídeos no YouTube na terça-feira? Não, eu não consegui postar 2 semanas, eu não consegui. Eu preciso voltar para o YouTube. Voltar. Eu ainda estou lá, né? Mas eu preciso alimentar mais lá o YouTube. E aí coloco lá no nosso grupo também, para os doutores assistirem, enfim. Serão vídeos também agora de 10 minutos. Não vai ter mais vídeo de 1 hora, não, porque vídeo de 1 hora no YouTube, ele me ajuda bastante, mas ele também atrapalha, porque derruba muito a retenção do canal, né? O vídeo menor, ele vai mais longe. E é isso, doutores. Mas aí eu queria só entrar mais num ponto aqui, que aí eu quero saber das dúvidas dos doutores, e a gente já vai entrar. Deixa eu compartilhar aqui de novo.
Não, sim, na verdade era isso mesmo que eu queria falar. O que os doutores têm que dominar tudo é isso aqui, ó, que tudo vai ficar na aulinha de implementação, até aqui, e depois a gente ir avançando para as ferramentas aqui, ó. Porque, assim, aí já que eu entrei aqui, eu vou falar. Eu quero que os doutores entendam o seguinte, repetindo, sendo prolixo um pouco, mas que tem a ver. Se os doutores pararem, assistirem essas aulas e entenderem o porquê que eu fiz assim, isso eu vou explicar nas aulas, o porquê que é assim, vai evitar, esse ponto que eu queria trazer, vai evitar dos doutores serem facilmente seduzidos por outros conteúdos. Eu entendo, eu não quero ser aqui jamais o senhor da verdade, não existe verdade absoluta quando se fala nesse assunto aqui, a maioria, eu sempre falo isso com a boca cheia, é picaretagem. Então tem poucas pessoas falando isso aqui de uma maneira séria na internet, não só para advogado. 99% de quem fala isso aqui é picareta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Picareta estelionatário. É estelionato puro. Agora. Concordo plenamente. É estelionato. A palavra é crime de estelionato. 171. Tem canal aí com 500 mil inscritos que é estelionatário. Ele tinha que estar preso. Se o país fosse um pouco sério. E vendendo curso a milhão. Vendendo curso a milhão. Porque a ideia não é vender o que eu tento vender. A usabilidade, a dedicação. Então, é aquela velha frase, né? O que eu prometo é trabalho. Mas, por outro lado, eu entro como um facilitador de minimizar esse trabalho. Porque sem trabalho nenhum não tem como. Aí não encontramos ainda essa maneira aí que substitui a gente. Sem trabalho não tem como, mas tem como com menos trabalho. E aí que eu tento, porque, né? Até para eu ter menos trabalho também, lógico. Ah, tá. Então vamos lá aqui bem rapidinho que a gente já finaliza. Então, o que foi que eu desenvolvi, né? Para quem está assistindo esse vídeo também, os advogados estão chegando, para a gente reforçar aqui. Quando eu comecei a utilizar esse negócio lá atrás, eu fiz alguns cursos até bom, falando de prompt e tal, mas depois eu fui vendo muito conteúdo lá de fora e tudo. E uma coisa que eu fiz e que eu sempre recomendo todos fazerem é entender o porquê que os botões existem. Parece uma coisa meio estranha. Vou arquivar tudo aqui para ficar melhor. Aqui. Por que existe isso? Aí os autores já sabem dessa história mais de código salteado, né? Que foi quando eu vi isso daqui, que eu pensei como que eu poderia ajudar as pessoas, no geral, a utilizar melhor a inteligência artificial, que eu também queria utilizar, e pelo fato de eu trabalhar com marketing jurídico, já estar nesse meio, eu foquei nos advogados, foi uma transição óbvia para mim, que já estava 3 anos, né? Trabalhando com advogados, e eu pensei, poxa vida, se eu fizer, não são perfeitos, a palavra é, mas se eu fizer isso aqui minimamente bem feito, para entregar uma resposta satisfatória, e conseguir transmitir isso para uma pessoa, e a pessoa fala, Rodrigo, eu entendi. Isso aqui dá para virar não um negócio, mas dá para virar uma fonte de renda para mim. E aí os doutores estão mais antigos ainda, lembram que eu dava as mentorias gratuitas. Por quê? Porque eu queria ouvir dos advogados se fazia sentido. E a resposta era de 10 em 10. Pô, faz todo sentido, cara, isso aí é bom. E eu fui aprimorando. Então, tudo isso que eu vou falar aqui agora é porque faz sentido. Então, quando os doutores ouvirem de alguém, ou até quando se depararem com a resposta que não agrada ou qualquer tipo de coisa, saibam o seguinte, dá para consertar. Repito isso, e aí eu sei que causa polêmica, não existe IA melhor para advogado do que ChatGPT. Não existe. Não existe. E essas IAs que eles fazem aí, que é focado em advogado, não existe. Vai por mim. Confia que não existe. Essa IA Tem que saber pedir, né? Exato, que fala que treina. Se as pessoas soubessem o custo operacional para você fazer uma varredura, que é o que eles chamam, ele tem um nome específico que me foge agora aqui a memória, mas é como, por exemplo, esse movimento que ele faz na internet, caramba, agora eu esqueci por causa do calor, mas eu sei o que é.
Não chega a ser, o scrapping é quando ele entra em qualquer site da internet, por exemplo, numa página de internet qualquer, e ele raspa ali o conteúdo, por isso chama scrapping, é raspar. E a gente pode pegar essa raspagem e jogar dentro de um local, que é o que a Jus Brasil faz, e alimentar aquilo não aleatoriamente como o ChatGPT faz, mas através de documentos específicos. Por isso que eles conectam isso na API do tribunal. Então eles fazem tem gente que chama de Hagging, ou tem um outro nome, para os doutores entenderem isso aqui. Então, ao invés, quando os doutores pedem para ele buscar uma jurisprudência, por exemplo, ele busca a jurisprudência meio que aleatoriamente, certo? Com o agente e com o investigar, o que a gente recebe como resposta boa é o link. Aí a gente confere, certo? Então a conferência é feita manualmente. Mas já é top demais, os doutores utilizam aí. O que a Jus Brasil faz? Ela contrata pessoas especializadas para pegar aquela documentação, que são milhões de documentos, sendo produzidos a todo momento, e ela faz uma raspagem desse documento e alimenta um modelo parecido. Ele não é um ChatGPT, mas é um ambiente parecido, para que na hora que os doutores pesquisem lá, esse ambiente esteja controlado e o índice de acerto da resposta para trazer o link chegue a 90%, 99%. A Jus Brasil também erra jurisprudência pra caramba, mas é um índice de acerto gigantesco. O ChatGPT, eu entendo, e os doutores também aqui que estão presentes podem me dizer, mesmo com a gente, Rodrigo, mesmo ali com a gente, ele vai lá e pegar 200 links ali, né, 100 links, 50 links, enfim, do jeitinho que a gente pedir, e de vez em quando ele traz os links inexistentes. Ele traz, mas o índice de acerto do ChatGPT também chega a ser muito grande. Os doutores que estão pesquisando jurisprudência aqui podem me confirmar. Porque o nosso ambiente não está controlado. Isso é um pouco de perda de tempo? Talvez. Na verdade é um pouco de tempo. Então, a Jus Brasil me compraria tempo para eu procurar jurisprudência? Certeza absoluta. Tem outras, a Torivius, tem várias ferramentas top no mercado aí. Mas para manter aquilo ali é muita grana, e é por isso que eles vendem as assinaturas aí, e são empresas gigantescas de milhões por mês. Não é uma ferramentinha qualquer, é muita grana envolvida na frente, para se controlar o IA. Então eu posso ter a assinatura da Jus Brasil e a assinatura do ChatGPT, bancando isso, duas assinaturas, jogo ali, busco ali na jurisprudência, top de linha. Ou eu posso ter um pouquinho de trabalho de entender como eu crio um bom prompt aqui, aciono o meu agente, igual nós fizemos, inclusive, que está numa aula aqui, ele busca para mim, e depois eu dou aquela peneirada, como eu sou advogado, entro lá no site, confiro, perco um pouquinho de tempo, mas economizo R$128 por mês. Agora, assinar a Jus Brasil e não assinar o ChatGPT, que eu acho errado. Por quê? Porque não é só de jurisprudência que viverá o homem, né? Como já diria Elon Musk. É de todo esse arcabouço que essa ferramenta traz. Então, um arcabouço desse, aí quero que os doutores prestem atenção, com um valor de R$99, que pode alimentar um escritório, e com a facilidade que os doutores estão aqui já estão usando. Eu digo facilidade assim, a gente consegue entender aqui, ó, isso aqui entendi, ó, isso aqui é isso aqui, olha, isso aqui é o GPTs, entendi. Essa área de trabalho tão simplificada e uma ferramenta que, como ela é top de linha e ela é perseguida, né? Tem gente querendo comprar, os caras são assediados toda hora, são bilhões de dólares, 700 milhões de usuários. Isso nos dá o respaldo de que eles vão querer fazer 3 coisas sempre. Fazendo aqui a vírgula, né, que eu sempre gosto de fazer. Mentem pra caramba, falam que daqui 2 anos a IA vai estar andando nas ruas. Tudo bem, é o jogo dos caras de vender. Agora, dizer que eles não têm o deles na reta para que essa ferramenta seja segura e que ela esteja sempre no topo dos modelos, seria contra-intuitivo. Então, é contra-intuitivo para a empresa ficar para trás do Google? É. Então, quando o Google lança alguma coisa e ela fica para trás, é 1 semana. É 10 dias. A questão do ChatGPT 5, aí quero ouvir os doutores, já está muito melhor de usar. Se os doutores estão usando de novo 5, enfim, nós vamos bater esse papo aqui. Então, o que eu fiz lá atrás, voltando, e que ele vai ficando cada vez melhor, foi
poxa vida, para que serve esse botão? Tá, o GPT. Tem que criar o assistente. Desenrolei como é que cria o assistente. Poxa, por que toda vez que eu abro isso daqui, ele cria uma conversa nova? Aqui, ó. Porque faz sentido manter a mesma conversa com o chat GPT de um determinado assunto. Não é que é recomendado pela empresa, não fui eu que inventei a janela de contexto, eu estou tirando daqui. É que as pessoas têm uma ideia, aí vou fazer outra crítica aqui, que só o cara sendo, por exemplo, o diploma dele de advogado corresponde a ele ser inteligente de IA. Eu não sou advogado e pouco importa isso. Porque eu sabendo manipular essa ferramenta aqui, eu consigo desenvolver os documentos igual os doutores, e o que eu não tenho, obviamente, é o conceito teórico por trás. Mas se eu entendo de lógica, eu sou tão capacitado quanto qualquer um para poder ensinar. Então, se existe a janela de contexto, é porque, eu digo assim, eu digo ainda com uma linguagem bem tranquila, de que, tipo assim, é indicado usar, para não dizer que é obrigado a usar. Porque senão não existiria para a gente arquivar. E não existiria para a gente desarquivar. Aqui, ó. Então, tudo isso que eu fui construindo. Outra coisa que quero trazer para os doutores, inclusive nessa aula aqui, é que surgiu numa mentoria que eu resolvi o problema dos docs também, os doutores me lembram. Outra coisa, as nossas benditas das pastas, né? Os doutores têm esse costume de colocarem as pastas todas aqui de uma vez, do cliente, tudo, para que os doutores não tenham o retrabalho de colocar a pasta do cliente aqui. Isso é condição lógica. Se eu estou cuidando de um processo trabalhista que vai me demandar 6 meses, 1 ano da minha vida, eu vou deixar os documentos todos espalhados? Não. Eu vou ter uma pasta dentro do Google Drive do meu computador do Rodrigo e eu vou ficar jogando um pedaço de documento dentro do chat GPT cada vez que eu preciso? Não. Abre a pasta e coloca tudo dentro do assistente. Dentro de uma janela de contexto única, os doutores batem um papo com ele para fazer o quê, Rodrigo? Tudo. Rodrigo, o quê? Tudo. O quê? Tudo. O quê? Tudo. O quê? Tudo. Mas, Rodrigo, tudo. Tudo que um advogado precisa e tem capacidade de fazer, um assistente enviesado e um chat consegue fazer. Tudo. 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 De qualquer nicho da advocacia. Aí pega a palavra do doutor Celso, precisa aprender a pedir. Precisa aprender a inserir os dados e a pedir. E entender, que eu quero trazer isso também numa aula depois, posterior, os limites da ferramenta. Que ela consegue ajudar em muita coisa, mas ela tem também um limite, claro. Tudo tem um limite, né? Entendendo isso, e usando, arquivando, colocando o nome, os doutores vão voar. Eu não digo nem usar, é voar, e muito melhor do que eu. Por quê? Quem é melhor, prestem bastante atenção nisso, para explicar para o máquina dos prompts jurídico qual que é o melhor prompt que ele tem que criar? Eu ou o advogado que é especialista criminal, que quer criar um criminalista? Por óbvio é ele. Ou o cara que é especialista em família? Por óbvio é ele. É óbvio que eu consigo entender por uma lógica que se eu falar crie um trabalhista, crie um trabalhista aqui, vamos ver se ele não vai criar, vai pedir outra coisa. Empregadas domésticas, São Paulo, vou responder as perguntas aqui, São Paulo e todas as demais, vamos ver. Aqui. Para entender essas minúcias aqui, o que eu preciso explicar para os doutores é o sentido que personalidade tem a ver. Olha, doutores, é importantíssimo dar uma personalidade para os advogados. Agora, entender se essa personalidade é a melhor para cuidar de processos de empregados domésticos, sendo um advogado trabalhista reclamante, os doutores são muito mais capacitados do que eu, obviamente, para isso. Então, eu quero trazer para os doutores o esclarecimento, o desanuviar a ideia de fazer. Mas os doutores podem selecionar função por função de que ele vai fazer. É que nas implementações eu faço muito mais rápido e tal, a gente vai batendo esse papo aqui e vai ficando. Mas as aulas vai ficar muito claro como os doutores vão personalizar ele e como extrair a melhor resposta. Então eu quero que os doutores aqui
já entraram na mentoria, mas que os doutores paguem uma vez, tenham 1 ano de suporte e nunca mais precisem assistir um vídeo de IA. Rodrigo, mas e quando? Não, é mentira. Ele conversa. É mentira. Pronto. Quando vê o vídeo, já faz mentira. Todo dia tem a solução nova. Os doutores já perceberam? Os doutores já perceberam agora que a moda é criar ferramentas destinadas a um grupo profissional, e se os doutores entrarem no Google ou verem, se os doutores clicarem em um link no Instagram e ficarem atentos, as ferramentas que vão aparecendo, elas são exatamente iguais. E eu vou explicar o porquê. Essas ferramentas, elas são muitas vezes vendidas num sistema white label, que eles falam que você coloca mesmo a sua marca, e essas ferramentas são revendidas. Essas ferramentas de WhatsApp, isso tudo, é tudo um grande esquema. E cada uma tem o seu negócio. Aí o que eu faço se eu sou um terceirizado, né? E se eu sou um bom vendedor? Ao invés de eu ficar vendendo o meu peixe para todo mundo, que não é uma estratégia muito boa, eu mudo só o logotipo e crio Zap ADV. Nem sei se tem essa ferramenta. Não estou falando mal da ferramenta que eu não conheço. Entendeu? Eu foco em um grupo e vou no WhatsApp e faço um vídeo de 5 segundos. Se você é advogado e quer atender os seus clientes 24 horas por dia e aumentar os seus processos em até 82 vezes sem precisar contratar ninguém, clique aqui e dê uma olhada na nossa ferramenta. Não é igual? É igual. E o que eu quero trazer, e eu sei que, eu não estou dizendo nem que não presta, quero ser mais claro aqui possível, mas é uma coisa que aí você assina, mas você não entende, e não é para os autores serem técnicos disso aqui, longe disso, mas os autores não entendem como ela é feita e qual o melhor proveito tirar. Ou testa muita ferramenta e tal, e fica perdido. A ideia aqui é que os doutores entendam um pouco de teoria, isso faz sentido, né? Óbvio. Para serem bons usuários do ChatGPT, focados no seu escritório, na área do direito que os doutores quiserem. Contem isso aqui como um investimento de tempo para o estudo e um investimento de R$ 97,00, e eu garanto, e aí já vou me encerrando para a gente bater um papo, e calculem o faturamento dos doutores por mês, dividam por sua hora de trabalho, vocês vão ter um número. E depois os doutores calculem, mais ou menos, em qualquer ferramentinha de controle de tarefas ou gerenciamento de tempo, o quanto de horas, que é o valor que deu o resultado, isso aqui economizou. Doutores concordam comigo que se fosse, somando 15 minutos aqui, 10 minutos ali, 30 minutos ali, 10 horas por mês já seria um bom valor? 20 horas por mês não seria um bom valor? Os doutores trabalham... Aí é questão de dias, né? Isso, se os doutores trabalham 8 horas por dia, os doutores economizam 8 horas já é um dia de folga. 16 horas já é 2 dias de folga. 32 horas já são 4 dias a menos de trabalho. Não foquem, o que eu quero dizer assim, por exemplo, numa coisa que nós vamos, eu digo nós humanidade, beleza? Não é o advogado. Nós humanidade, nós vamos saltar do trabalho manual, como eles vendem na internet, para algo totalmente automatizado. Rodrigo, mas existem ferramentas. Existem, e a gente tem como confeccionar, automatizar mesmo várias coisas, que são, que a gente vê muito na internet, a criação de agentes que se conversam, agentes que preenchem documentos sozinho, tem muita coisa. Só que aí, a gente esbarra em um outro problema, que para mim, que o meu foco no canal, o meu foco na minha abordagem sempre é o advogado autônomo, o pequeno escritório. Para tirar esse peso do operacional do escritório, se faz necessário contratar um outro operacional, que é o operacional de programação e manutenção dessas operações. Porque, embora eu fale, eu posso aqui, por força de expressão, falar assim, ó, o agente, doutores, o assistente ele nos assiste, ó. Se eu der um oi aqui para ele, ele dá um oi de volta. Ele está trocando aqui comigo. Então, ele me assiste. Mas um assistente, ele é autônomo. Ele consegue, os doutores já testaram. Aqui, se eu vim aqui e transformar ele num agente, e os doutores terão um modo agente, olha que loucura. Ele pode pesquisar lá no meu e-mail e fazer um resumo, ele pode trazer todos os dados da minha agenda e me fazer um resumo e organizar a minha agenda. Ele pode acessar o meu Google Drive e ler documentos lá dentro.
Ele está fazendo um trabalho sozinho. E eu posso programar ele para fazer isso de tempos em tempos. Eu posso programar ele agora para que ele faça pesquisas para mim de jurisprudência toda semana e me traga pelo menos 50 links referenciados de alguma coisa. Só que aqui, aí eu já me encerro. Nós estamos contratando por R$ 99 todos os programadores, todo mundo lá da OpenAI, porque ela consegue me vender por R$ 99, porque ela tem 700 milhões de assinante. Então ela vende no atacado, né? Então ela tem pessoas para manter esse agente funcionando, para manter esse agente sendo atualizado, para manter esse agente. Quando os doutores verem escritórios gigantescos que contam essa história bonita na internet, vão ver muito, tem uma empresa com pessoas que treinam os agentes, controlam esses agentes por trás, vendo API, vendo aquilo, alimentando, porque quando a gente transfere, os doutores imaginem o seguinte, uma advocacia massiva que vai, sei lá, confeccionar centenas de documentos por dia ou por mês. Esses documentos não podem sair errado. E ninguém no mundo é maluco de colocar uma máquina dessa aqui, vai fazendo as iniciais aí, vai enfiando os documentos como é que chama? No formulário, e ele vai preenchendo. Rodrigo, tem como fazer isso? Óbvio que tem. Hoje em dia dá para dar jeito para tudo. Mas, obviamente, que vai ter alguém por trás ali, sempre garantindo a qualidade dessa resposta. O que eu faço, já para os doutores entenderem, é pegar uma ferramenta, eu vou falar esse termo, mas não é o termo, caseira, que eu digo assim, que é uma ferramenta para o usuário final. O ChatGPT é uma ferramenta não para advogado ou para médico, é uma ferramenta de usuário final, né? Qualquer pessoa pode ter a conta, é isso que eu estou dizendo. Uma criança, um menino vai lá, põe um Gmail lá e fica conversando com o ChatGPT. É pegar uma ferramenta de usuário final e transformá-la e adaptá-la, ela, para uma ferramenta mais profissional e transformar, essa é a intenção, né, os doutores em usuários também, de uma ferramenta final, que é barata, e a minha intenção não é que ela entregue todas as respostas certas, isso faz parte. Que ela preencha os documentos sozinha, isso também pode fazer parte. Que os doutores criem aí peças maravilhosas, faz parte. O meu trabalho, e que eu gosto de ouvir como retorno, é: economizei o meu tempo. Então, para mim, os doutores entenderem de toda a ferramenta, vendo o curso e a mentoria, é legal também, mas só se o advogado me falar como já me falaram: ah, Rodrigo, eu aprendi como, sei lá, ele faz um resumo do documento, aí eu peço para ele aqui algumas ideias, eu nem gosto de ver muito, como é que chama? De usar tudo, não. Mas para resumir um documento, para ler um documento, eu criei um assistente aqui que me ajuda para caramba nisso aqui. Ô, doutor, tá economizando tempo? Muito. Meu trabalho foi cumprido. Eu não tô aqui para formar advogado em ChatGPT. Eu tô aqui para ajudar os doutores a economizar tempo. Então, pensando nesse também, que veio esse novo formato da mentoria, que aí a gente economiza o tempo, o meu também, né? Diga-se de passagem. Encerrando essa mentoria de introdução ou de implementação, recapitulando aqui, os doutores vão ter tudo isso daqui na segunda-feira. Os doutores já têm conta, enfim, estou falando para quem não tem. Criação da conta, como dividir a criação da conta e área de trabalho, os 4 pilares do ABCD, como assinar o ChatGPT com desconto, como dividir com o seu escritório de uma maneira saudável para ninguém ficar exposto e nem muito menos ter problema de misturar os chats, como dar a personalidade para ele, né, naquela parte, LGPD, muito importante, e aí a gente entra nos 4 elementos aqui: assistente personalizado, base de conhecimento certinha, chats inteligentes e diálogos eficientes, e para finalizar essa primeira etapa, o nosso querido máquina de prompt jurídico destrinchado aí para os doutores, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Doutores, era isso que eu queria falar, mas queria dar uma dica que não está vendo. Aí aqui eu vou dispersando. Doutores, os doutores têm alguma dúvida, mas eu quero dar uma dica boa aqui no final, que vai resolver muito problema nosso aqui também, inclusive o meu. Mas os doutores ficaram com alguma dúvida sobre o novo método, o que acharam, enfim? Pode perguntar, doutor Ítalo. Boa noite a todos. Professor, veja só, essa semana eu peguei, é uma dúvida aqui, Isso. eu usei o prompt a máquina de fazer prompt com o Trinic, né? Trinic, chama, não sei como é que pronuncia, do 5.0. Trinic, né?
Tal do fim, que é, eu também não sei falar inglês. Fique, sei lá, é tanta coisa que a gente embola. E eu observei o seguinte: eu fui lá, fiz aqueles cinco pontos que vem pedindo, né? E aí mandei criar, copiei. Quando eu joguei lá, ele não aceitou gravar, porque ele disse que tinha caracteres maiores, tinha mais de 8.000 caracteres. Antes já aceitava sem nenhum problema. Aí como é que eu consegui resolver esse problema? Eu fui lá naquelas indicações de doutrina, alguma coisa, eliminei uma daquelas linhas, ele deixou gravar. Se haveria possibilidade do senhor ajustar essa máquina, ou se. Não sei. Vou explicar o que aconteceu. Boa, boa, boa. Pergunta boa, os doutores vão entender. E boa, eu vou anotar isso aí para eu. Eu vou até anotar isso aí. Para eu colocar lá. Caramba, eu não vou esquecer. Não pode esquecer. O que acontece, doutor? O doutor veio aqui, né? Beleza. Abriu ele aqui, né? E. Rodrigo, não está aparecendo na tela. Tá, vou compartilhar. E os doutores que ainda não entendem, não tem problema que vai ter aula disso agora. A partir de segunda-feira vai ter aula direto lá. Mas o doutor veio aqui e fez assim, né? Abriu e mudou aqui, né? Para o 5. Think. Isso. Certo? Foi isso que aconteceu. Isso. Os doutores que estão aqui vão entender o que eu estou falando. Eu sempre disse para os doutores que a moeda deles são as palavras. As palavras são consideradas pelas indústrias da IA, na linguagem técnica, como tokens. E o que eu senti, que vai ter nas aulas, mas o doutor entendeu, e o doutor disse muito bem, poxa, antes eu fazia no 4 e cabia. Depois, agora eu fiz no 5 e não coube. O 5, uma coisa boa dele, talvez boa ou ruim, né? Dependendo se a resposta for boa ou se for ruim, se for maior, ele tem uma janela da entrega da resposta muito maior. Então depois eu vou testar aqui e vou ver. Mas com certeza o prompt que o doutor fez ficou bem maior que esse daqui, né? Certeza, porque não coube lá. Por quê? Porque o 5, ele detalhou muito mais a criação do prompt aqui. E eu vou ensinar os doutores a arrumar isso aí quando isso acontecer. Por quê? Dentro do assistente, aí nós vamos lá para o assistente. Aí o doutor veio aqui, né? Vamos lá. Veio aqui em GPT, né? Aqui em criar e tentou colar aqui, né? Não foi isso? Isso. Quando o doutor veio aqui e colou, ultrapassou o limite. Aqui a gente tem tokens, eu não sei também o quanto que considera em palavras, tem gente que fala que depende muito. Tokens tem um número de palavras. O nosso limite aqui é de 8.000 tokens. Então, na hora que o doutor clicou e colocou, ele deu o vermelho, né? Por quê? Porque excedeu os 8.000 tokens. Foi isso mesmo. Ficou vermelho e não permitia eu criar. Quando o doutor apagou uma, por óbvio, né? Liberou, e teve menos de 8.000 tokens e coisa, eu entendi. Eu liberei aquela que a gente coloca as indicações, né, de doutrina e tal, baixei, puxar só um, acabou o problema. Isso, porque ficou bem perto dos 8.000, então tirou só algumas palavrinhas e já deu certo. Mas eu vou ensinar os doutores a resumir também, ou já pedi para ele lá. Mas é bom saber por quê? Porque a mesma resposta, digamos assim, né? Porque o 4 iria dar uma resposta. Ele deve ter dado um prompt muito mais detalhado também. Ele caprichou mais no prompt ali, com certeza escreveu muito mais. Porque no padrão dele, e por isso que eu sempre fiz, ele sempre ficava abaixo de 8.000 tokens mesmo, então sempre coube. Mas eu vou explicar esse negócio dos tokens e como isso é simples, né? Mas ele excedeu o limite porque o Think, como que eu posso dizer? Ele dá respostas maiores. Ele caprichou ali na resposta e deu um prompt bem maior. Só isso. Pode perguntar, doutor. Então, nesse caso, eu não devo utilizar o Think, eu devo utilizar o outro, aquele alto, né? Que daria menor. Não. Se o doutor vê, ou se caso o que dava para ter feito, né? Era, por exemplo, assim, aí eu vou ensinar os doutores. Vamos supor, o doutor tentou colar ali, mas o doutor tinha o texto ali no dentro do máquina de prompts, né? Era só pedir assim, reescreva respeitando o limite de 8.000 tokens. Aí ele mesmo ia reduzir aquele texto ali. Eu vou ensinar os doutores. Agora entendi.
Mas usa o 5 e depois eu posso colocar também lá dentro. Não vou ver. Eu posso colocar dentro do máquina de prompt jurídico para que todo prompt que ele gerar, ele respeite o limite de 7.900 tokens. Então, mesmo a gente utilizando no 5, ele vai usar a palavra sinônimos e tal, ele vai fazer caber no 7.900. Como o limite é 8.000, vai caber. Eu vou mudar o máquina de prompts, eu acho que fica melhor. Para ele respeitar sempre isso. Aí quem usar o 5 usou, quem não usar, ele vai caprichar ali no prompt, mas vai manter o nosso tamanho ali. Aí, doutores, essa semana, e acredito que vai ser um conteúdo também aqui muito importante, e eu sempre, olha só como as coisas são, sempre soube disso, enfim, mas eu nunca me atentei, e essa semana eu fiz, e perdão se o advogado está aqui, eu me esqueço, e ele que me deu esse toque, na verdade, e eu nunca pensei nisso. Os doutores já passaram por isso, ou vão passar sempre por isso, né? Baixou ali a pasta do cliente, tem os documentos ali, aí fica aquele negócio de converter, não é isso? Aí, Rodrigo, é imagem. Aí, Rodrigo, é não sei o quê. Aí ele costa para fora, não entra. Aí vai. Ou quando tem imagem ou não tem. Existe uma linguagem que é uma linguagem, né? Um tipo de arquivo que, além dele ser o melhor arquivo para IA ler, né? Ele é o melhor tipo de arquivo para IA ler. Os autores não vão ter mais problema com isso. Então, pegou o documento ali, se quiser, né? Eu sei que demanda um pouco de tempo. Os doutores já podem OCRizar eles, que isso aqui tem um termo em inglês. Converta arquivos PDFs não selecionáveis em PDFs selecionáveis, pesquisáveis com alta precisão. O OCR é como se ele destravasse o PDF para a IA poder ler melhor. E ele também tem, obviamente, a gente pode também, tem outro aqui de JPEG para OCR, mas eu acredito, eu quero ser mais transparente aqui. Os autores pegaram lá parte do processo, ou tem o documento, não importa se tem fotos ali coladas, se tem uma matrícula de imóvel, se tem o que for. Selecionou ele aqui e colocou ele no OCR, o ChatGPT vai ler. Então, o que eu sugiro que os autores sempre façam? E foi outro advogado também que me deu essa ideia, que a gente vai por eliminação. Rodrigo, tô com a pasta lá. Aí, ao invés de eu fazer todo o OCR, tudo, eu vou lá, dou começar aqui. Você não está compartilhando. Cara, tinha que ter um negócio que compartilhasse automaticamente, né? Aí, as IA aí, ó. Eles inventam tudo e não inventam isso aqui. Mas, por exemplo, não, vamos no assistente trabalhista. E eu também vou dar algumas ideias para os doutores no módulo 2 de base de conhecimento, com relação às nomenclaturas que os doutores podem colocar nos seus próprios documentos para ficar melhor até para os doutores encontrarem. Então, vamos supor, estou utilizando aqui, aí eu vim aqui, e eu vou trazer para dentro da pasta os PDFs. Os doutores, às vezes, não sabem, né? Se aqui dentro tem imagem, se não tem. Pega tudo para cá, aí os doutores podem fazer a nomenclatura por número, né? Ou pelo nome do documento e tal. E os doutores vão mandar. Antes, isso aqui ficou ruim, né? Quando a gente colocava 10 documentos aqui, ele criava uma coisinha para a gente correr, né? Agora não tem mais. Mas coloquem aqui de 10 em 10, 5 em 5, enfim. Ele aceita 10 por vez e vai mandar. Quando os doutores verem que deu o vermelho aqui e ele cuspiu para fora, confere. Ah, legal, foi o documento aqui, né? Foi o outro. Ah, ele negou o documento X. Nem precisa se preocupar se tem foto, se não tem. Ele negou por algum motivo, né? Ele entendeu que ali é um documento que contém imagens e ele está convertido em PDF e ele não consegue ler. Já joga ele aqui, ó. Passou ele aqui, anexou ali, ele vai ler. Então a gente acaba não ficando essa coisa, eu converto para JPEG? E agora? Não leu? Faz o OCR, e aí tem vários, né? Eu gosto do I Love PDF, mas tem vários. Tem OCR de PDF, tem esse PDF Tools, o Small PDF, mesma coisa, entende? Não tem a ferramenta preferida, não. Lembrem assim, o documento não entrou, tem que fazer OCR. Como OCR PDF? Joga no Google, acabou.
E na aula também eu vou deixar. É que eu gosto mais do I Love PDF, mas todas vão fazer a mesma coisa. Se eu vier aqui pegar ó, minha filha, usa tudo o computador. Pegar aqui qualquer documento, ele faz o OCR da minha conta de luz. Professor, eu também uso muito o OCR eu uso muito o I Love PDF. Como é gratuito, eu tenho limitações. Aí para eu poder não ter limitação, eu tenho que pagar a assinatura, né? Isso, aí para pagar a assinatura só compensaria se os doutores, por exemplo, é que os doutores, aí volta a dizer, como os doutores não trabalham com massivo, uma coisa muito, sei lá, é mais uma coisa assim, analítica do que alta produção, só compensaria também se fosse para pegar logo a pasta inteira, e eu não sei se tem necessidade disso, porque daí ele aceita vários, né? Por exemplo, aqui eu só consigo de um em um, né? Grátis. Mas se eu quiser, por exemplo, vários arquivos de uma vez só, ele também faz. Poderia pegar uma pasta aí, mas aí tem que pagar, né? Tem uns precinhos lá para pagar. Mas ele tem várias ferramentas aqui, mas que a gente pode comprimir, enfim. Mas o OCR, eu não sei se isso é novo, para ser sincero, que eu já tinha procurado. Mas agora eles inventaram esse OCR, eu tô achando que esse é preciso. O advogado falou que ele estava fazendo através do OCR, e eu falei, putz, é mesmo o OCR, mas eu acho que é novo. Porque agora, digita OCR, todas elas têm essa nomenclatura agora. Não tinha, não. Eu venho aqui e baixo, ó, pronto. Ele já está pronto para o chat GPT ler. Eu acho que é assim. Opa. Será que ele veio para a área de trabalho? Bom, enfim, ele iria ler porque está no OCR. Conta de luz, 50. Está aqui em algum lugar. Entendido, doutores? Boa noite. Boa noite. Bem, professor, Pode eu falar. estou iniciando, né? Quando você tem um processo, por exemplo, de 3.000 folhas, tá? E você tem lá PDF, você tem imagens, né? E você não dá para você ficar colocando de 10 em 10 folhas aí. E às vezes você precisa trabalhar naquele processo. Seria viável, por exemplo, eu usar a Leme e fazer a leitura, porque às vezes muitos arquivos também você tem esse problema de não fazer a leitura, né? Então, se você joga lá na ferramenta da Leme e ela vai fazer, enfim, ela vai atender os seus comandos, vai dar as informações. Se você copiar aquilo e jogar lá no GPT, eu consigo um bom resultado? Aí tem várias, né? Ferramentas como essa. O doutor poderia, falando no português aqui, quebrar esse PDF em partes e colocar lá, mas eu criaria uma pasta, e aí eu vou falar para o doutor assistir essas duas. Depois os doutores vão ter um curso completo também de Notebook LM. Mas o Notebook LM eu acho muito melhor, o porquê? O doutor pode vir aqui. Quantas páginas o doutor falou que tem? 3.000 folhas. Show de bola. Vai criar aqui o notebook deste processo. Ele vai ler. O notebook LM ele é feito para ler grandes quantidades grandes quantidades de fontes, né? Que aí, no caso, se tiver também complementar a esse processo, ele tem audiência, ele tem isso, os doutores também vão aprender como transcrever e tal. Então, o doutor poderia subir aqui também o MP3 dele, né? Da coisa, enfim, se quiser complementar com algum site que tenha lá jurisprudência, enfim. Além dele aceitar muito, o doutor tem o controle total, que seria como se fosse assim, sei lá, processo tal, né? E toda e qualquer pergunta que o doutor fizer sobre essas fontes, ele vai responder. O conteúdo ainda vai continuar aberto, concorda? Como eu posso explicar? Ele não vai ser um PDF que o doutor vai poder transportar para lá. Mas, para alimentar o chat GPT, isso aqui é fundamental. Por quê? Porque o doutor pode ir perguntando para ele aqui, ele vai trazendo as referências,
e o doutor vai tirando de partes em partes das mais interessantes, né? Que também e vai confeccionando ali as peças. Eu acredito que essa dobradinha entre o notebook LM e o ChatGPT vai ficar muito boa. Porque o doutor tem duas coisas aí. Um documento extenso, que é dificultoso para o ChatGPT ler, e ao invés de, mesmo se a gente utilizasse uma ferramenta que simplesmente cortasse esse PDF, né? Por até, sei lá, Rodrigo, beleza, então 2.000 folhas, ele lê mais ou menos 200, 300 folhas, ele lê bem, aí vai cortar esse processo em 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, sei lá, né? Ou 10 partes de 200. Além de dar muito trabalho, ainda dificulta um pouco para ele de unir as partes, enfim, não sei qual perguntas ou o que o doutor ia falar para ele extrair daquele contexto. Agora aqui não. Aqui o doutor tem o controle total das fontes, que no caso é o processo, faz qualquer tipo de pergunta, ele abre o texto aqui do lado, o doutor pode vir, e o doutor pode pedir, obviamente, um relatório dele, um resumo, os doutores vão aprender tudo isso, mas se o doutor quiser se adiantar, aqui na live... não, peraí. Nessa aula introdutória aqui, tem uma outra aula introdutória que eu vou subir aqui, que nós temos na última quinta-feira, que está no YouTube, e já vai dar uma luz aí para o doutor nisso, com certeza. Mas vai ter um módulo aqui de notebook LM também aqui do lado. Eu só faço uma ressalva, talvez alguém já tenha notado isso. Você alimenta lá com processo o notebook LM, ele vem te dar todas as respostas que você quer. Entretanto, a partir do momento que você fecha o programa, né, a página, ele zera aquelas perguntas que você já fez. Será? Ele não salva no caderno? Nunca fiz esse teste. Ele não salva no caderno, tipo, e fica lá? Eu não achei isso, Rodrigo. Para mim, daí tinha que repetir as perguntas quando queria, até aprender que tinha que salvar, né? Eu usei ele alguns dias aí e bisbilhotando, né? Ele manda salvar em blocos que aparecem do lado direito, né? Da tela, onde tem mapa mental, relatório, ele aparece aqui embaixo, mas tem um lugar aí que ele salva. Eu fiz o teste uma vez só e ele ficou. Não me recordo bem, porque eu usei muito rápido. Aqui, né? E Tipo aí, assim, né? Aí fizemos a pergunta aqui. Coloquei a fonte. Pro doutor aí que tá vendo? Ele vai trazendo. Aqui eu fiz perguntas genéricas, né? Pro doutor ter uma ideia. Eu fiz pergunta aqui, quando vence a fatura de julho? Aqui. E ele vai me trazendo onde ele está encontrando isso no documento. Igual o doutor Celso falou, tá vendo? Vamos supor que eu quero saber, percentuais de aumento e aumentos variam de acordo com... Tá, vamos ver aqui, 2. Aqui. E aí bati um papo aqui. O que o doutor fala é isso aqui, aí, por exemplo, saiu, né? Saiu. É isso, né? Aí Justo. que eu volto, processo tal, né? Foi esse aqui. Ele apresenta o resumo, né? Ele reiniciou mesmo. Eu nunca tinha tentado nisso. Ele não vai ficar as perguntas. Entendi o que o doutor quis falar. Ele voltou pro começo mesmo. Como se eu estivesse começando de novo o bate-papo. Agora, o que eu posso pedir é um relatório, um resumo, né? Eu vou entender isso aqui, como que a gente... Ou adicionar uma nota, enfim. pronto. É a tal dessa nota aí que eu estava tentando aqui lembrar. Ele cria uma nota aqui do lado direito, que aí quando você clica nela, ela abre. Entendi. Isso é bom eu saber. Ou se criasse um resumo, obviamente, em áudio e tal, ele ficaria guardado, é óbvio, né? Ou mapa mental aqui. Ou criasse uma linha do tempo. Vamos ver aqui, linha do tempo. Ele vai criar uma linha do tempo aqui. Aí essa linha do tempo vai ficar salva, mas o que o doutor Celso falou é aqui no meio. Isso aqui, ó. Justo, você faz as perguntas, as pesquisas, né? E depois, quando você sai, ele zera. O que eu tenho feito, eu tenho selecionado tudo e colocado no Word e salvo lá na pasta, né? Para mim ter... Seleciono tudo, né? O que eu tenho feito para salvar o conteúdo aí, né? Do material, do estudo, né?
Às vezes eu pego aquele parte que eu selecionei, coloco no Word, põe em PDF e mando no GPT também. Sim. Entendi. Não, aqui também dá para fazer muita coisa, mas não tem muita lógica isso aqui mesmo, não, porque o que se uma tarefa mais simples, por exemplo, pode ser um estudo que demore dias, né? E eu queria aproveitar todo o bate-papo que eu tive, né? Ah, sim. Pode ser que tenha como salvar, né? Ou guardar. Só que eu não descobri ainda. Não, se a gente atualiza aqui, o que acontece? Você quer. Engraçado que ele cria um histórico de conversa, né? Você quer mesmo limpar o histórico de conversa? Sim. Aí eu limparia aqui, entendi. Então, se ele tem um histórico de conversa, a conversa não fica salva? Eu faço igual o doutor ali comentou. Eu tô salvando, ou pode ser no Word, em algum lugar, e para não perder o conteúdo. Ah, eu acho que foi isso que o doutor falou. Salvar observações. Viu? Quase dia da leitura. Vamos ver agora se ele vai ficar, hein? Ó, o cálculo ali eu salvei. Então ele vai criar mais uma parte aqui, até para esclarecer isso que ficou uma live livre, mas tá. Salvar, aí legal. Vi aqui, aí eu pesquisei, vamos supor, né? Ah, olhei aqui o documento, Rodrigo, gostei, gostei. Vou salvar. Salvei a observação. Vamos fazer só mais uma aqui para qual o valor total a pagar. Aí ele vai me entregar a parte que está no documento. Estou estudando aqui um processo, certo? Mas eu quero sempre salvar, acho que foi isso que o doutor falou. Ele cria a nota aqui do lado. Ó. Salva a observação. Quando eu venho aqui, eu acredito que eu possa conversar com a fonte, transformar em fonte, né, se eu quiser que transforme. Só que aí eu parei de trabalhar hoje. Fui embora. Vou voltar amanhã e vou aqui. Aí está o processo do meu cliente lá. Ah, ok. A gente tem que salvar, doutor, as notas. Deu para o doutor entender? Aqui, ó. Mas será que ele salva integral ou por etapa? Por etapa. Ele vai salvar o que está em cima aqui. Ó, fiz a pergunta. Respondeu. Se isso aqui é importante para mim, é até bom isso que não precisa salvar tudo. Faz sentido. Olha lá. Qual o impacto dos benefícios tarifários e reajuste nas faturas de energia? A pergunta. Mas ele vai responder. Ele está lendo a minha conta de luz para os doutores entenderem. Que poderia ser um processo, poderia ser um site. Com base nas fontes fornecidas, ó, os benefícios dos tarifários, tá, beleza. O principal fator que reduz o valor dessa conta, classificação da consumidora, é de baixa renda, não sei o que lá. Aqui, aqui, aqui. Eu posso olhar isso aqui onde eu quiser, ó. Ó. Mas só que se esse conteúdo aqui for importante para mim, esse conteúdo, essa resposta, ou que ele está chamando de observação, acredito eu que dá para fazer o que o doutor falou e vir aqui em copiar, e já jogo isso lá no meu Word, enfim, igual ele falou, né? E transformo num PDF para eu. Ou até jogo no chat GPT, ó. Aqui, cola aqui. Cola. A gente consegue com um toque de botão ou copiar, ou eu quero salvar essa observação que ele fez. Isso aqui é chamado de observação. Agora entendi. Através da pergunta, leu aqui e entregou a observação dele. Essa observação ela é relevante, eu salvo ela aqui. Gerando a nota, benefícios do reajuste. Vamos ver? Não é isso? Aqui, ó. Benefício tarifário. Tal. Aqui eu consigo adiantar até o fim. Entendi. Isso aí na aula eu consigo explicar melhor. Fazer mais umas aqui. Quando vence a fatura de julho? Ele está lendo lá. Isso é legal para a gente ver que ele lê mesmo ali. Ó. Vamos ver se bate com a fatura mesmo. Dia 29/7/2021. 29/7. Onde ele leu? No 1. 29/7/2025.
na seção principal, aí ele vai dar o mesmo, né? Aqui ele vai pontuando certinho, ó. Aqui, se essa observação eu vou usar depois, salvo a observação, ele gera uma nota aqui. Aqui nos 3 pontinhos eu posso transformá-la numa fonte, tá vendo? Se eu quiser, porque daí ele continua analisando isso daqui, se for fazer sentido ou não. Posso converter todas as notas em fonte ou excluir também, se eu quiser. Sumiu. Sumiu. Oi, doutor, pode falar. Alguém mais chamou? É isso. Deu para pegar, doutores? Mais alguma dúvida aí para a gente entrar a semana bem, a semana que vem bem aí? Então, recapitulando, implementação do ChatGPT agora 100% online, assim que todos os advogados entrarem, já vai estar tudo gravado. Primeiro módulo, vamos chamar aqui, primeiro ponto principal, que é a implementação, utilização dos assistentes, a entrega dos assistentes como bônus, utilização do máquina de prompts para o doutor já implementarem aquele nosso fluxo de trabalho. Segunda-feira está no ar. A partir depois, nós vamos pegar cada ferramentinha, que aí eu acho que são umas 5, 6 também, né? Não é tanta coisa assim, e eu vou soltando os vídeos. Na próxima quinta-feira, eu já quero ouvir dos doutores o que os doutores acharam do curso, enfim. Os doutores conseguiram melhorar, os doutores que já fazem, né? Os seus assistentes e quem ainda não criou o primeiro, quem não está utilizando, já comece a utilizar. E a gente vai andar agora nesse passo, doutores, de eu trazer mais aprofundadamente, ponto por ponto, mas ter um conteúdo único, que todos os doutores passaram por um processo didático. Volto a ressaltar. Os doutores passaram por esse processo, mas cada um em uma reunião diferente, né? Por exemplo, fiz a implementação ali. E na reunião muita coisa acontece, às vezes a internet fica ruim, às vezes a atenção ali não está muito, eu também dou a aula ao vivo, então às vezes eu posso pular algum ponto, enfim, é natural, mas agora não, agora os doutores têm tudo isso, vai ter tudo isso gravado lá, e acredito que no máximo, no máximo, daqui uns 15 dias, o notebook LM é bem mais tranquilão, né? Bem mais tranquilo, não tem muito botão para mexer. Os doutores também vão aprender a utilizar ele, e eu vou fazer umas aulas legais lá também, e muito mais coisas vêm por aí. Perfeito? Doutor, se tiver qualquer outro apontamento aí, pode falar, pode até do uso, enfim, de outra coisa, eu fico à disposição. Professor Rodrigo, Pode falar. quando o professor fala na proteção, né, da LGPD, né, no uso dessas ferramentas, eu consigo ter segurança. Sim. Seria só naquela programação lá inicial, já está seguro, não tem problema. Aqui, ó, no controlar dados, melhorar o modelo para todo mundo, nesse Saiba Mais aqui, é a documentação da própria empresa. Existe a nossa LGPD, ela é meio que copiada, né, da GGDR e da normativa da União Europeia, né? Então, o que acontece aqui na prática, os doutores sabem que eu sempre sou muito sincero. Quando a gente utiliza o ChatGPT gratuito, eles dão a opção da gente destravar e dizem que garantem a segurança. Mas aqui, ó. Cadê o link, gente? Portal da privacidade, aqui ele dá outro link, né? Aqui. Perguntas frequentes, portal da privacidade, perguntas frequentes sobre. Não, não é isso. Aqui, ó. Configurações do Sora, configurações do Playground. Aqui ele tinha um passo a passo aqui antigamente que ele falava sobre desligar o botão.
pode afetar desenvolvimento legais recentes. Consulte nossa postagem no site. Mas aqui, depois, se o doutor quiser ler, o doutor pode ficar tranquilo que eles garantem que nos planos Plus, Business e no Enterprise, que são esses daqui, ó, ele fala da API aqui, o Pro, ele já vem travado a questão do treinar os modelos. Mas no Plus, a gente tem que vir aqui e desligar o botão. Então, esse melhorar o modelo para todo mundo permite que seu conteúdo seja utilizado para treinar nossos modelos, aprimorando o ChatGPT para você e todos os outros usuários. Tomamos medidas para proteger sua privacidade. Então, quando isso aqui está ligado, nós estamos permitindo. Quando isso aqui está desligado, igual o meu estava, nós não estamos permitindo. E o doutor pode ficar tranquilo. Existe uma normativa da OAB, o porquê? Porque a OAB ela não tem a capacidade de estar em todos os escritórios do Brasil sabendo qual inteligência artificial os advogados estão usando. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Quando o DeepSeek saiu lá, o chinês, que teve muita repercussão, por exemplo, ele, nos termos, ele já dizia que como ele não estava cobrando, ele estava capturando os dados. É uma IA, dá para usar também. Tem outras IAs no mercado também de graça, ou essas que eles vendem como agregador de IA, que compra lá a assinatura e tem Google Gemini, Grok, ChatGPT, essas mais genéricas, não tem como também a gente saber se eles estão com esse controle de dados colocado. Ele não está considerando que todos os advogados do Brasil vão usar o Google e a OpenAI. Essas duas ferramentas, elas têm criptografia muito avançada. O único risco que se tem é o mesmo risco que se tem utilizando um Gmail, existe um risco natural pela exposição na internet, esse risco é inerente, mas com relação a capturar dados, esse tipo de coisa, ou utilizar os dados para respostas de terceiro, isso aí é muito, muito difícil nessas ferramentas, porque como digo no começo, são 700 milhões de usuários no mundo, são mais de 1 trilhão de valor na Bolsa de Valores, e não é bom para uma empresa desse tamanho ter problemas com vazamento de dados. Pode nunca acontecer? Não sei. Já aconteceu sistemas do governo. Agora, que é muito, mas muito, muito difícil desde que a gente desligue o botãozinho. É por isso que eu ensino, né? Os doutores no canal, enfim, é bem simples, para os doutores desligarem. Tem que desligar. Se não desligar, está compartilhando os dados. Então, eles são claros nisso também. Não desligou porque não quis. Mas o doutor pode ficar tranquilo. E sobre a outra recomendação da OAB, por exemplo, mas aí ela é também nesse sentido, é que preservar os dados ou não depende muito da complexibilidade do caso, ou se é segredo de justiça, mas, tendo em vista que a ferramenta é super segura, na minha modo de ver, não tem problema nenhum. Até porque, aí já me encerro, o interesse deles não é esse. O interesse deles é em comportamento do usuário. É por isso, eu dou um exemplo muito bom, que para a gente criar uma conta na rede social, ou para a gente criar um e-mail, a gente pode criar ele falso. Não é por acaso que não se pede o nome verdadeiro, comprovante de residência e CPF. É porque, na verdade, ele só quer os nossos dados de comportamento. Então, se a gente colocar a idade certa e o sexo e navegar na internet, é o que eles precisam para encher a gente de anúncio, enfim, e fazer o que quiser. Google, Gemini, OpenAI. O CPF das pessoas, tanto faz também. O doutor pode entrar com um e-mail falso e criar uma conta gratuita. Mas o que ele quer é entender o quê? Qual pergunta você faz? Como você escreve? Como você se comporta? Qual que é o seu nível de pesquisa? É isso que alimenta as máquinas algorítmicas e que alimenta também a inteligência artificial. Não, por exemplo, ficar interessado em dados particulares. Não sei se eu fui claro. Por isso que eles não pedem documentação. Se fosse para pegar o documento, ele queria o CPF nosso. Eles nem se preocupam. Porque o que eles querem é que a gente entregue o nosso comportamento, que é relacionado à nossa compra, que é relacionado ao nosso sistema, né, para a gente poder comprar coisas. Então, os doutores podem ficar tranquilos que esse é o mesmo risco, que é quase zero, dos doutores terem uma invasão no Google Drive, no Microsoft OneDrive,
É quase zero. E outra coisa, só para deixar bem claro também, já para a gente deixar isso aqui, isso aqui não é uma coisa feita por... Claro que tem os seus problemas, por óbvio, essa coisa dos dados é uma coisa muito sensível, mas não é feito por uma empresa de fundo de quintal. Então, quando os doutores verem também aqui conectores, aí fala assim, o Gmail. Aí eu vou lá e vou desconectar aqui para os doutores verem uma coisa. Desconectou, né? Vem aqui, ó, e... Oh, caramba, aqui. Vem aqui. Configurações, conectores. Aí eu vou conectar aqui de novo. Esta página será redirecionada para o Google. Você iniciará a sessão e confirmará as permissões. Nós estamos falando aqui dos duas empresas gigantescas. Então, quando ele fala privado e seguro, é porque a empresa está, logicamente que tem o risco, mas é um privado e seguro, seguro mesmo. Dados acessados pelo Gmail podem ser utilizados para responder prompts. Não treinamos modelos generalizados com esses dados ou derivações deles, a menos que você os envie como feedback. Isso aqui é quando a gente mesmo envia para o Google, é uma outra coisa para a gente treinar. O controle dos seus dados é todo seu. Você pode excluir suas conversas, o que também exclui todos os dados do Gmail usado nela. Quando vai conectar a agenda, ele vai dar esse aviso também. Iremos entrar na sua agenda e tal. Porque é tudo conectado entre o Google e ele. Microsoft, a mesma coisa que também ele tem, né? O OneDrive e tal. Essa garantia, eu não vou falar garantia, né? Mas essa preocupação constante com essa segurança é o que faz essas empresas ficarem de pé. Elas não podem ter... Elas não prestam para mais nada se não for para isso. Para pegar os nossos dados e manipular eles e nos entregar dados novos, não é isso? Eu vou lá, crio uma conta de e-mail, ele manipula o meu e-mail, manda para o doutor me manda. Eu estou trocando dados. É o ouro deles. Se eles têm vazamento no Gmail, se tem vazamento em documentos, se tem vazamento aqui, é bem problemático. Então, dizer que nunca pode acontecer? Não sei, né? Eu não sou o dono da empresa. Mas é bem difícil. Porque senão a gente entra numa paranoia que essa reunião está sendo ouvida. Porque nós estamos numa ferramenta do Google. A gente entra numa paranoia, né? Que, então... tá tudo vazando, então eu não posso conversar no WhatsApp que o Mark Zuckerberg está ouvindo. Claro que a gente tem esse risco, né, deles coletar os dados, mas o que as ferramentas garantem é que é bem seguro mesmo. Perfeito, doutores. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Se não, me encerro por aqui. Deu 1h30, como é o de praxe, né, as nossas mentorias, mas as próximas serão mais rápidas. Na segunda-feira eu vou postar lá pela manhã, aviso os doutores no grupo. Os doutores estudem, enfim, aí tem segunda, terça, quarta e quinta, né? Entrem na live ao vivo lá na quinta-feira, eu vou falar bastante desse conteúdo novo, vou avisar várias vezes lá. Os doutores que estão aqui, por acaso, têm alguma dificuldade de acessar a área de membros, né? Me chamem lá que eu passo a senha de novo e vamos começar segunda-feira aí com tudo agora, que eu tenho certeza, como eu disse antes, o ChatGPT não deve ter muitas alterações bruscas nos próximos meses. As IAs vão dar uma sossegada aí depois do ChatGPT 5 e vai ficar uma coisa mais estável aí, e essa é a hora da gente usar bastante esses modelos e tirar o melhor proveito deles. Tá bom? Doutores, obrigado aí pela presença de todos. Podem contar comigo, qualquer coisa é só me chamar lá no WhatsApp e a gente se vê na próxima quinta-feira. Beleza?